fazer o prognóstico dele aqui. Vamos lá, volta a tela com as perspectivas do Cruzeiro. Eu vou te perguntar, Prats, quando o Cruzeiro sobe de verdade? Já subiu, né? Mas quando que ele crava lá, aquele carimba mesmo, que vai estar tudo certo? É a tendência, se não for contra o CRB nessa rodada, contra o Vasco no Mineirão. Né? E é bom a gente pontuar, William, que é uma volta que o Cruzeiro, com sobras, jogou a Série B. Claro que isso não é nenhum tipo de romantismo em ficar 3 anos jogando a segunda divisão. Isso foi péssimo para o clube. A gente não pode achar que, olha, no terceiro ano a campanha foi essa maravilhosa, não perdeu de ninguém no Mineirão, o time sobrou, jogando em um alto nível que os outros não alcançaram. Esse ano, realmente, o recorte é muito bom. O trabalho do Pesolano é um trabalho muito bem feito. As contratações, que foram contratações de jogadores com perfil de Série B, as contratações eram muito resultado. O próprio Pesolano é muito realista em falar o seguinte, o elenco foi montado, o time jogou muito bem na Série B. Série A é uma outra conversa. Agora, me parece um Cruzeiro mais seguro. Copa do Brasil. Exatamente. Um Cruzeiro mais seguro. É um Cruzeiro mais seguro e me parece que muito realista em relação ao que viveu esse ano. Foi muito bem e sobrou na segunda divisão, que é um outro tipo de campeonato, é uma outra exigência, um campeonato muitas vezes mais físico do que técnico. Isso daí é inegável. Né? Foi um primeiro ano do Ronaldo, a gente não pode esquecer da equipe do Ronaldo, que também tem influência nisso. Quando o Ronaldo chega, era um grupo montado, foi desmontado aquele grupo para ser montado um outro perfil de elenco. Né? Então deu tudo muito certo para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem muito mérito nisso. E acho que deve subir contra o Vasco na próxima rodada no Mineirão. Eu acho que é óbvio que é gostoso para o torcedor do Cruzeiro e para a gente é interessante fazermos essas previsões, prognósticos, quando que vai subir. Mas a diretoria do Cruzeiro, o Ronaldo, acho que tem que aproveitar esse fato do Cruzeiro já estar na Série A de novo e já começar a pensar em 2023. Se o técnico vai ser o Pesolano, ótimo. Imagino eu... Tem que ser, né? Renovou. Ótimo, então, renovou. Imagino eu que o Ronaldo já esteja conversando com o Pesolano a formação do grupo para 2023. Como bem ressaltou o Prats aqui ao meu lado, e a Ivana lembrou até da Copa do Brasil, quando enfrentou um time de Série A, o Fluminense teve dificuldades nos 2 jogos e tal. O Cruzeiro já começar a pensar o que tem de bom nesse time, Pesolano, o que a gente vai manter, onde podemos buscar reforços, qual é o orçamento, e já começar a pensar em 2023, para o Cruzeiro voltar como tem que voltar o Cruzeiro. Time para disputar título. E não para disputar para não cair, para ficar em meio de tabela. Você já quer que o ano que vem o Cruzeiro dispute título brasileiro? Ué, peraí, mas é o Cruzeiro. Calma. É o Cruzeiro, amigo. Calma, porque o Cruzeiro vai entrar. Mas já disputar título? Ué, mas peraí, não tem que pensar assim? O Cruzeiro tem que pensar como? O Cruzeiro tem que pensar em voltar a disputar título, mas eu tem que acho pensar que em voltar a disputar de título, chavinha sim. De 2022 para 2023, já entrar no Brasileiro pensando em título, é um baita investimento. Peraí. Por que não? Tem Flamengo, tem Palmeiras. O Corinthians foi rebaixado, voltou da Série B, já não voltou disputando o título? O Palmeiras foi rebaixado, voltou como? Ganhou Copa Por que do o Cruzeiro Brasil não no ano pode? seguinte. Gostaria que o senhor me explicasse por que o Cruzeiro não pode voltar disputando o título. Depende do nível de investimento, mas eu acho que o pensamento tem que ser esse. O primeiro passo foi dado, foi sofrido no começo, que foi cortar antigos vícios, antigos vínculos, da forma que foi de polícia, né, Ivana? Da forma que foi, eu discordo um pouco. Por exemplo, o rompimento do Cruzeiro com o Fábio. Mas era necessário se reinventar completamente o Cruzeiro, porque mais um ano de Série B não daria para esse time. Então, era um novo momento, a SAF era um momento de romper com as velhas amarras que fizeram tão mal para o Cruzeiro. E foi isso que foi feito, com muito pé no chão, porque esse elenco, como a gente já colocou aqui, é um elenco para a Série B, um elenco cobertor curto, um elenco barato, mas efetivo, completamente efetivo, graças ao ótimo trabalho técnico que tem sido feito no Cruzeiro, excelente, já vai garantir o acesso e o título antecipadamente, então concordo com o Abel, tem que começar a planejar e a pensar. E sim, o investimento, dependendo da capacidade que esse grupo vai ter para o próximo ano, tem que montar um elenco para se brigar. Não na primeira prateleira, porque essa chave não dá para virar de um ano para o outro. É isso que eu estou falando. Mas é um Depende time que clube, não pode Ivana. Ficar brigando na parte de baixo da tabela. Mas é exatamente isso que eu estou falando, Ivana. Assim, brigar por vaga de Libertadores e até fases agudas da Copa do Brasil. Vamos lá. Escuta Copa aqui. do Brasil, dependendo do elenco que montar para o ano que vem, Copa do Brasil pode se dar o direito de pensar em título. É mata-mata. Eu não disse que é certeza, mas... E eu dei 2 exemplos, Corinthians e Palmeiras, mas a gente pode citar exemplos opostos ou totalmente diferentes. O Vasco voltou para a Série A e depois caiu de novo para a Série B.
O Botafogo voltou e está lá embaixo na tabela. Lembrando que o Palmeiras teve uma queda, depois teve outra também. O Internacional, se eu tiver errado, o Caco vai me corrigir, ou vocês mesmos, o Internacional, logo depois que voltou, já foi para a Libertadores e já quase foi campeão brasileiro, não foi? Foi. Então, por que o Cruzeiro não pode fazer isso? Tem que pensar grande. Sim. É o tamanho do Cruzeiro. O Cruzeiro, 1 ano ou 2 antes de cair, tinha sido bicampeão da Copa do Brasil. Você citou Copa do Brasil agora, Sim. não é verdade? Sim, Copa do Brasil pode ser. É um bom exemplo, Tinha um time Abel. espetacular. Diga, Caco. Só que é o seguinte, a gente Mas está e a falando de um conta que ainda clube... tem para pagar? Não, Então, sim. a gente está falando de um clube que passou 3 anos na Série B, que ficou 3 anos sem a cota de TV do jeito que é a cota da Série A, de um Muitas clube que teve que dívidas. sair de uma nuvem ali de caso de polícia. As dívidas absurdas, elas só aumentaram. Esse ano a coisa começou a entrar nos eixos, por isso o Cruzeiro, inclusive, vai com todo o mérito do mundo subir. Porque fez escolhas certas de treinador, a coisa foi muito bem avaliada. Perfeito. Como é muito tempo, é difícil você chegar no que vem e já imaginar que o Cruzeiro vai brigar por um título brasileiro. O que eu acho, aí eu vou na pegada aqui da Ivana. O que eu acho, Caco, para passar para você, é assim, é o ano que vem, porque aí você cria uma expectativa no torcedor às vezes, os caras vão começar, aí o Cruzeiro tá lá em 10º, 11º, nono, tá no meio de tabela, tinha que brigar por título, porque aqui é Cruzeiro, é Série A, e não é assim. A gente tem que se reestruturar. Pode brigar por título de Copa do Brasil. Você não acha que ele tem que ter essa ambição? Ambição, formar um time forte para estar entre os melhores? Não tem a menor dúvida. Então. Mas tem que planejar, tem que fazer. Só que não pode ser cobrado por isso o ano que vem já. O ano que vem ele tem que fazer uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, tem que virar... sem susto e mostrar, mais do que isso, mostrar que está no caminho certo, que continua o processo de reestruturação. Caco, vai lá. Não, o Abel pegou um ótimo exemplo, mas serve para isso que tu estás falando, William, que é a questão de cuidar para... O olhar tem que ser para o brasileiro, para buscar vaga em Libertadores, né? Mas ele recém está saindo de um processo de Série B para a Série A e não com dificuldades, ele está voando na Série B, mas tem que levar em conta que essa Série B, para mim, é uma das piores que já vi com clubes grandes, porque a expectativa que se tinha do Grêmio, do Bahia, do próprio Sport, do Vasco, estão muito abaixo do que se esperava. O Cruzeiro é o que destoa, é o que se sobressai pelo conjunto da obra do Pesolano e não pelos jogadores, a gente falou bem sobre isso. Mas eu vejo assim, é uma coisa de cada vez. Vai para o Campeonato Brasileiro, pode mirar o título sim, como disse o Abel, mas quem sabe buscar uma vaga numa outra competição, fazer um projeto sustentável, ampliar o seu calendário. Uma vaga na Sul-Americana não é ruim, como o próprio Atlético Paranaense demonstrou isso ganhando essa competição num outro ano com planejamento, trazendo jogadores, né? E no Campeonato Brasileiro também buscando uma vaga na Libertadores. Eu vejo assim, o exemplo do Inter, ele é bom pelo seguinte, Abel. O Inter quase ganhou o Brasileiro, quase chegou na final da Sul-Americana, mas ele tem eliminações para o Globo, para o Melgar e não ganha há muito tempo já o título do Campeonato Gaúcho. Quem sabe o Cruzeiro, nessa relação, nessa rivalidade, ele já não se comporta de uma maneira tão grande como é diante do seu maior adversário, o próprio América Mineiro, no Campeonato Mineiro, buscando esse título. Para começar o ano brigando por esse título, que muitas vezes não é valorizado, mas para o Cruzeiro terá um valor muito grande buscar o Mineiro e desbancar o Galo, que nos últimos anos tem sido o grande clube de Minas Gerais. Depois sim, gradativamente buscar outros títulos e ampliando o calendário, até porque se é SAF, vai contratar jogadores, vai investir alto, é um projeto sustentável. Esse eletrocardiograma sobe, cai, vai, compete, chega em final, desce, não é a melhor fórmula para se chegar longe num projeto que muitos clubes estão demonstrando como se chega lá, não é da noite para o dia, mas mirar o brasileiro, mirar a primeira posição, o Cruzeiro já tem condições, mas é claro que tem que contratar. Esse time, como a gente falou, é de Série B e não de Série A, está longe de Série A. Tem condições de estar sempre lotando o seu estádio, se está fazendo isso na Série B, você imagina na A. Tem uma torcida enorme, tem um estádio maravilhoso, o Mineirão, tem um chefe chamado Ronaldo Fenômeno, que tem portas abertas para trazer recursos, patrocínio. No mundo inteiro. Ou estou falando bobagem? Não, tá falando a verdade. É isso aí. Agora, não quer dizer que o Cruzeiro já vai voltar como bambambam, mas tem que ter essa ambição, eu acho. Sem dúvida.